Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Pedro, falamos dele semana passada. E antes de começar essa reflexão, eu quero lembrar 2 pontos que eu trouxe para vocês na nossa última reflexão. Primeiro, falou Pedro, quer dizer que ele vai dar uma bolinha fora. Falou Simão, quer dizer que ele vai dar uma bola dentro. Veja que aqui Pedro é chamado de Pedro. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse. Além disso, disse na semana passada que Jesus pediu aos seus apóstolos que não contassem para os outros que ele era o Messias. E por que Jesus pediu isso? Ora, porque as pessoas esperavam o Jesus, o Messias, no caso, da guerra. O Messias do conflito, que viria e faria tudo à força, por meio da imposição. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente vê exatamente a conclusão dessa linha de raciocínio nesse evangelho. Aqui a gente tem que entender uma coisa relacionada a essa visão do Messias. Pedro não fala o que fala por mal. E num primeiro momento parece que o que Pedro está falando faz muito sentido. Ora, Senhor, que nenhum mal te acometa, que você não morra, que você não sofra. É uma coisa que talvez nós falássemos se estivéssemos lá. E aí Jesus dá uma repreensão duríssima para Pedro. A mais dura de todo o evangelho. Vá para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Na semana passada, Pedro era a pedra, ou seja, a fé de Pedro seria a pedra que embasaria toda a igreja de Cristo. E agora ele é pedra de tropeço. Por quê? Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Os homens esperavam o Messias do mundo, o Messias que iria para a guerra, o Messias do poder, que conseguiria grande força no mundo, que abateria todos os seus inimigos, enfim, sentaria lá no seu trono humano. Esse não é Jesus. Jesus pensa da forma como Deus pensa. Jesus é do reino dos céus, não do reino dos homens. Pedro ainda não entendeu isso. Quando Jesus fala da morte, quando Jesus fala da cruz, Pedro se escandaliza, fala: não, que isso, você não pode morrer. Ora, você veio aqui para derrotar todos os nossos inimigos, não é para isso que você veio? Então como assim você vai morrer? Deus não permita tal coisa. Jesus fala: não, Pedro. Isso é de Satanás. Isso é o pensamento do mundo, isso não é o pensamento de Deus. Eu vim para a cruz. Eu estou nesse mundo para a cruz. Jesus é humilde, ele se faz o mais humilde dentre todos os homens e nos fala: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, se entregue para Deus. Veja que a sua vida não vai ser fácil, você vai ter dificuldades, mas quando elas aparecerem, não fique fugindo. Não fique sempre querendo se desvencilhar das suas dores e buscando sempre uma vida de prazeres, uma vida de alegria, uma vida sem tristeza, que é aquilo que o mundo nos propõe, que é aquilo que a droga nos propõe, que é aquilo que a embriaguez nos propõe. Um mundo de eterna alegria, mas a gente vê que esse mundo destrói, esse mundo corrompe. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente olhe para essas dificuldades e pense: Deus, eu sei que isso está acontecendo, está sendo difícil, está sendo uma barra na minha vida, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu sei que eu vou vencer essa dificuldade. O Senhor vai me ajudar. Se essa dificuldade chegou até mim, se essa cruz está pesada nos meus ombros, eu sei que o Senhor permitiu que isso chegasse até mim para que eu tirasse algo de bom dessa experiência, desse sofrimento. E eu sei também que o Senhor jamais permitiria
uma cruz mais pesada do que aquela que eu consigo carregar. Porque sozinho não consigo carregar cruz nenhuma, mas com o Senhor, meu Deus, nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo, eu consigo carregar essa cruz. Então, aqui a gente vê duas questões muito importantes. A questão do egoísmo, que é a primeira. Pedro queria que Jesus permanecesse ali. Jesus é contra esse orgulho. Jesus é contra esse egoísmo. Ora, Pedro, você quer que eu fique aqui? Mas não é para isso que eu vim. Eu vim para voltar para os céus e de lá estar presente com todos. Em todos. E não só com você nesse momento. E outra coisa, segundo ponto. Jesus nos fala desse pensamento mundano e nos deixa muito claro que isso nos leva a prazeres aqui, mas à morte eterna. Olha só. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ou poderá alguém dar em troca a sua vida? Ou seja, riquezas, poder, fama, isso tudo fica aqui. A gente não leva isso conosco. E isso pode colocar em risco a nossa salvação. Por fim, veja só que interessante, um ponto que é preciso ser trazido aqui. Quem condenou Jesus? Quem levou Jesus a todo esse sofrimento e até a morte? Está escrito aqui. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Não foi o povo que condenou Jesus. Foram as pessoas que se diziam super religiosas. Fariseu, aquele que quer mostrar que é extremamente religioso, extremamente de acordo com a doutrina, vai lá e prega Jesus na cruz. Por quê? Orgulho. Ora, esse aí mostra que entende muito das coisas de Deus. Esse aí mostra que tem uma espiritualidade muito além. Ora, era Deus na frente deles. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Homem, verdadeiro Deus. Não aceitam isso. Esses ultra-religiosos não aceitaram e pregaram Jesus. Ou seja, aqui Jesus nos mostra que o radicalismo não leva a nada. Só a um farisaísmo, só a uma hipocrisia, só as pessoas se tornarem sepulcros caiados. Aquele túmulo que é muito bonito por fora, muito enfeitado, muito arrumadinho e que por dentro é podre, por dentro fede, por dentro não se parece em nada com o exterior. Não se esforce para mostrar que você tem fé. Não se esforce para impor a sua fé aos outros. Se esforce para simplesmente ter fé, para seguir no caminho de Deus e para mostrar aos outros o quanto esse caminho é belo, o quanto esse caminho é bonito, que esse caminho não vai impedir que a gente sofra e não vai tirar as dificuldades da nossa frente, mas vai sim fazer com que nós tenhamos uma mão muito poderosa ajudando a gente a carregar a nossa cruz, e essa é a mão de Jesus Cristo, nosso Deus. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem em mais uma reflexão sobre o Evangelho.